Meus irmãos, graça e paz sejam multiplicados na vida de todos vocês. Amém? E eu costumo saudar sempre a igreja, um versículo bíblico que diz: paz tenhas, que a tua casa tenha paz, e tudo que tu tens tenha paz. Amém? Quando a igreja do Senhor recebe a paz do Senhor, ela cresce. Porque quando uma igreja tem paz, quando a família tem paz, ela cresce, ela se multiplica, ela não fica parada, ela é viva. Paz traz vida para todos nós. Então, que nós possamos estar recebendo a paz de Deus, aquela que a palavra diz que excede todo o entendimento. Amém? Que alegria estarmos mais uma vez aqui. Estivemos aqui nesta manhã ministrando a palavra de Deus. Vimos tantos rostos conhecidos, às vezes a gente não sabe o nome de todo mundo, mas principalmente as mulheres com quem eu tenho mais contato, são tantos rostos queridos, de pessoas que caminham com a gente, seja na ABJ, seja em outros momentos, seja encontrando nas igrejas, quando as mulheres estão pregando ou cantando. Certo é que meu coração se alegra em estar aqui na casa de Deus mais uma vez. Rever pessoas como o pastor Júlio que recebeu tão bem a Igreja Manancial. Eu costumo dizer, se a Igreja Manancial existe hoje, foi porque o pastor Júlio nos recebeu na Igreja Batista do Jiquezinho. Então, nós agradecemos, porque a Manancial existe, porque o servo do Senhor nos apoiou, nos recebeu. E outros irmãos aqui, vi Neliene, estivemos juntos recentemente, né, Neliene? Ali em Feira de Santana, no Congresso de Promotores de Missões. E aqui eu vejo pessoas tão conhecidas como Sara e Luiz, já frequentamos a mesma igreja, a Sinai, e tantos outros amigos, né? Louvamos a Deus, irmãos do Conjubaja, né? Louvado seja Deus pela vida da Igreja Batista da Graça. Que o Senhor continue abençoando vocês grandemente. E antes de ministrar a palavra, eu já quero agradecer pela confiança e pela oportunidade que foi dada a mim de estar aqui nesta noite, ministrando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que, como Deus falou conosco nesta manhã, nesta noite também Ele vai continuar falando, porque o nosso Deus é um Deus que fala. E a igreja é a igreja que ouve e recebe os ensinamentos de Deus. Quando o Espírito Santo do Senhor fala à igreja, o que a igreja faz? Recebe os ensinamentos, recebe as orientações. Porque quando o Espírito fala e a igreja se inclina para ouvir, há uma grande mudança, há uma grande transformação no seio da igreja. Então, nós estamos aqui para ouvir o Espírito Santo de Deus. E eu recebo a palavra que o irmão ministrou em oração, que disse que eu diminua, mas que aqui seja visto Deus falando aos nossos corações. Então, nesta noite, você veio aqui porque você veio com um propósito de adorar a Deus e de ouvir falar. Certamente você vai retornar para a sua casa reflexivo sobre o que vocês ouviram, sobre o que vocês adoraram, as músicas que foram absolvidas. Certamente Deus continuará falando aos seus corações. Amém, igreja? Nesta manhã, irmãos, nós falamos sobre Ezequiel, capítulo 37, o versículo de número 14. E nós ministramos como é bom nós conhecermos a Deus, porque nós florescemos assim, conhecendo a Deus, profetizando também uns sobre os outros e também crendo na palavra de Deus. Falamos sobre isso nesta manhã. Porque há uma necessidade de florescer, que é o tema das mulheres, nesta festividade, mas nós precisamos, para florescer, conhecer o Deus que nós servimos, profetizarmos uns aos outros e sobre nós mesmos, mas também crermos no que a palavra nos direciona a fazer. E nesta noite nós vamos continuar crendo no que a palavra tem a falar conosco. Portanto, abra a sua Bíblia. Ou acesse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos ler os versículos do 1 ao 4. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Vamos ler a palavra?
Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da casa de Israel. Amém? Podem sentar, irmãos, e vamos ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações. Irmãos, estamos aqui diante de um texto. E o que o texto está nos informando? Que existia uma invasão das tropas da Síria. E não era uma invasão qualquer, era uma invasão tão grande que levou muitas pessoas cativas. E nesta invasão, uma menina foi sequestrada. Uma menina israelita, ela foi levada cativa. Uma menina israelita teve os seus sonhos e também os seus projetos de vida interrompidos, anulados. Uma menina que a gente imagina, mesmo que a Bíblia não diga o seu nome, mas ela tinha um nome, ela tinha uma família, né? E a palavra também não diz exatamente, mas possivelmente ela era uma improvável. Sim, uma daquelas pessoas que, por ter sido levada cativa, ninguém dava nada por ela. Ela foi, portanto, levada como escrava. Mas, irmãos, eu fico pensando que nem sempre o nosso solo é fecundo. A palavra diz em Lucas capítulo 8 sobre as sementes lançadas. E nem sempre nós, como sementes de Deus, que devemos brotar, nem sempre, irmãos, nós somos lançados em terra boa. Lucas capítulo 8 fala na semente à beira do caminho. Fala na semente em boa terra, fala na semente entre espinhos e fala também em semente entre pedras. Ou seja, nem sempre semente é lançada só em boa terra. Nós somos sementes de Deus nesta terra. E às vezes nós passamos por dores, por sofrimentos, porque somos lançados talvez entre espinhos ou entre pedregulhos, mas somos lançados em alguma situação difícil. Mas existe, irmãos, algo que nós devemos fazer, como um exemplo desta menina, desse texto aqui. O que foi que ela fez? Ela se recusou a passar pela vida sem um propósito. Deus, Ele permite que nós passamos por algumas situações difíceis. E aí é a nossa forma de reagir. É a nossa forma, a nossa ação diante da circunstância é que vai definir se vamos brotar, se vamos florescer ou se vamos morrer. E esta menina, a palavra vai nos informar aí que ela resolveu ser diferente. Ela quis passar por aquela situação, mas com um propósito de vida, deixando assim o seu testemunho. Todas as condições adversas não foram capazes, irmãos, de apagar a ousadia, de apagar a coragem que aquela menina teve. O que ela fez poderia trazer um risco para a sua vida, mas ela teve ousadia, ela teve coragem. Embora ela fosse uma escrava, ela influenciou aquele ambiente em que ela estava, que era a casa de Naamã, e não deixou ser influenciada pelas circunstâncias. Ela não deixou ser influenciada por ela ser escrava, mas ela quis fazer a diferença. Irmãos,
tudo que Deus nos dá, de dons, de talentos, de bênçãos, são presentes de Deus para nossas vidas. E quando nós recebemos essas bênçãos, esses dons e talentos, nós devemos devolver para Ele em adoração. Nós devemos devolver ao Senhor como honra por aquilo que Ele tem nos dado. Essa menina recebeu bênção do Senhor na terra em que ela estava, senão ela não faria diferença na casa de Naamã. O que Deus tem te dado, qual o dom que Deus tem te dado, como você tem agido diante das circunstâncias, o que você tem feito diante do problema, o que você tem feito diante de alguma circunstância que é improvável, que é impossível. A menina nos ensina a passarmos com propósito. A menina nos ensina a passarmos com testemunho de vida. A menina nos ensina a passarmos sendo missionários do Senhor, onde quer que estejamos. Não importa se seja no fundo do poço ou em lugar de destaque. A nossa vida deve ser uma vida de propósito. E Deus, meus amados irmãos, Ele quer fazer de mim e de você um instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. Seja instrumento de cura, ou outro tipo de instrumento, outro tipo de caminhada, Deus nos oferece para que a gente possa dar. Deus nos dá para que a gente possa passar para outra pessoa. E a experiência desta serva de Naamã deve ser seguida por nós. Nós devemos testemunhar do Deus que nos livrou, que nos libertou. Esta era uma menina escrava, mas liberta por Deus. Por isso que a boca dela se abriu para testemunhar, para falar, para dar uma orientação, para direcionar, para mostrar um caminho para aquela família. Aquela família que certamente também adoecia juntamente com Naamã, porque era um homem leproso, numa época em que a lepra não tinha cura como tem nos dias de hoje. Mas essa menina, ela quis fazer a diferença. E eu estou aqui nesta noite para dizer aos irmãos que nós devemos florescer sim na vida de alguém. Mas de que forma nós devemos florescer como essa menina escrava? De que forma nós devemos florescer? Sendo uma bênção no lugar onde nós estamos. Veja aí o versículo de número 2. Onde essa menina estava? Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Aquela menina, irmãos, tinha tudo para pensar que aquele não era o seu lugar, mas ela entendeu que Deus a plantou ali. Às vezes nós passamos por situação que nós pensamos, o que nós estamos fazendo neste lugar? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por esta situação? A palavra de Deus para nós nesta noite é, no lugar em que você está plantado, você deve ser bênção. Você está neste lugar por um propósito. A situação, a circunstância que você esteja vivendo. E como eu falei pela manhã, seja circunstância na área física ou espiritual, Deus quer trazer uma experiência de vida para você, uma transformação. Então floresça na vida de alguém, no lugar onde você está, na circunstância em que você está. E certamente Deus vai mover, haverá diferença na sua vida. Como esta menina foi uma missionária, seja você também missionária. Mesmo que não seja na casa de Naamã, um leproso, mas seja missionário na sua casa. Seja missionário onde você está plantado, na faculdade, no seu trabalho. Onde você for, seja um anunciador das boas novas. Aquela menina anunciou que havia um profeta capaz de curá-la. Talvez ela não soube dizer que era Deus que curava. Era uma menina que a palavra diz. Mas ela sabia que lá existia um profeta que anunciava, que falava, que ministrava a cura. E foi para este profeta que ela encaminhou Naamã. Irmãos, onde nós estamos plantados, nós podemos ser bênçãos. Às vezes nos sentimos inferiores, às vezes nos sentimos incapazes, mas Deus nos levanta, Deus nos faz florescer.
como diz o versículo bíblico, nós florescemos ou nós brotamos ao cheiro das águas. Vamos fazer a diferença no lugar onde nós estamos. Seja bênção você. Saia do lugar de sequidão, do lugar de escravidão e seja bênção. Floresça, irmãos. A palavra também vai nos informar que nós devemos florescer na vida de alguém, na vida de pessoas, não se abalando com as circunstâncias da vida, não se abalando com as decepções da vida. Perceba os irmãos, em 2 Reis, capítulo 5 também, o versículo de número 3 diz assim: um dia ela disse à sua senhora, olha o que ela fez, um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, nós somos frágeis, nós somos pessoas pequenas, nós somos pessoas fracas muitas vezes. Nós nos decepcionamos fácil, com muita facilidade de muitas coisas. Essa menina poderia ser uma menina que estava também decepcionada com a vida, com a situação que ela estava vivendo. Ela poderia estar assim, mas não estava. Ela não se isolou diante da situação dela. Não vamos nos isolar também. Vamos desejar crescer, vamos desejar florescer onde Deus nos plantou. Vamos fazer a diferença. Não deixe as decepções da vida andarem do seu lado, permanecer do seu lado, azedarem a sua vida. Não, vamos fazer diferença. Essa menina, ela poderia estar revoltada. Ela poderia estar triste, porque ela estava atravessando uma situação difícil. Estava longe da família. Estava longe do pai, longe da mãe. O texto não fala se os pais haviam sido mortos. Não se sabe se ela tinha irmãos. Mas ela estava longe da família. Mas mesmo longe da família, ela não se sentiu derrotada. Ela tinha tudo para desistir. Mas ela não desistiu. Ela decidiu liberar a graça que um dia ela recebeu na terra de Israel. Ela liberou graça, irmãos, florescendo, anunciando. Ela não se isolou diante das circunstâncias, mas ela olhou para o manancial de vida. Ela sim resolveu florescer. Ela se importou com a restauração do seu Senhor, mesmo sendo escrava. Meus irmãos, abra a sua palavra em Jó, capítulo 14. Vamos ver o que é que a palavra diz. Jó, capítulo 14, os versículos 7 e 9. Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9. Se o irmão puder colocar aí no telão. Veja o que diz. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se ela é cortada, torna a brotar. E os seus renovos fazem o quê? Vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu trono morrer no chão. Mas o que acontece? Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Esse texto é a história da escrava de Naamã. Era uma menina improvável. Era uma menina que aos olhos humanos era derrotada, não tinha vencido. Era uma menina roubada. Roubaram tudo dela, sua família, seus sonhos, seus propósitos. Mas não roubaram a sua essência. Havia raízes e ao cheiro das águas ela brotou. Conosco também acontece assim, irmãos. Mesmo que nos sintamos, ou que se alguém fale conosco que não há jeito para nós, que nós somos também pessoas improváveis, a palavra de Deus está dizendo que há esperança para nós, há esperança para a árvore, que mesmo que ela seja cortada, ela vai brotar. Então, mesmo se alguma palavra de maldição tenha tentado lhe cortar, no seu dia a dia, no seu trabalho, ou entre a sua família, nos seus relacionamentos, a palavra de Deus está te dizendo nesta noite, que mesmo cortado, você vai brotar,
você vai florescer, tudo isso para a glória de Deus Pai. E vamos continuar buscando revelações através desse versículo número 2. A palavra está dizendo que nós podemos florescer na vida de alguém, irmãos, entendendo que Deus usa pessoas fracas, Deus usa pessoas simples, Deus usa pessoas que o mundo está dizendo que não tem nada. Deus usa pessoas que as pessoas pensam que estão caídas, mas Deus levanta para fazer um mistério, para fazer um milagre. Uma menina que passou a servir a mulher de Naamã, está escrito aí no versículo 2, a parte B. Uma menina que passou a servir, uma menina que passou a ser escrava de uma mulher. Então você não precisa estar em um lugar de destaque para poder aparecer. Tem gente, irmãos, que quer pregar na África, tem desejo de ir para a África, mas nunca ministrou uma palavra ao seu vizinho, nunca ministrou uma palavra na sua casa. Não é assim, não. A palavra de Deus está dizendo para nós que Ele nos usa, pessoas fracas, pessoas simples, mas para no lugar onde nós estamos, no lugar onde nos enviaram, anunciarmos o Evangelho da salvação, que vai trazer vida, que vai trazer diferença na vida das pessoas. Deus nos mostra que nós devemos ministrar cura uns aos outros. A Bíblia diz que ela era uma menina, provavelmente muito simples, provavelmente sem estudos, provavelmente sem recursos, sem possibilidade nenhuma de estudar. Mas ela, embora não tinha tudo isso, ela tinha atitude, ela tinha Deus. E a Bíblia fala, irmãos, de homens comuns, de homens simples, de homens sem instrução, mas que impactaram com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da paz. A Bíblia diz, em Atos, capítulo 4, versículo 13, assim: vendo a coragem de Pedro e João. Quem era Pedro e João? E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu fico imaginando, porque nós não estamos pregando aqui sobre Naamã, nós estamos ministrando sobre a escrava dele. E eu fico imaginando que Naamã, depois de ter sido curado, depois de ter recebido toda a orientação da menina, ter ido lá em Samaria, ter mergulhado no rio que a princípio ele, orgulhoso, achou que era sujo e que na terra dele tinha rios mais limpos, mas foi repreendido pelos seus moços, dizendo: é difícil fazer isso, vai lá e faça, não vai te custar nada. E ele mergulhou e ele foi curado. E eu fico imaginando Naamã, depois de ter sido curado, o retorno dele para casa, o primeiro olhar para aquela menina. A Bíblia não fala mais dessa menina, a história dela parece que se encerra aqui. Mas eu imagino que o coração grato daquele homem fez com que a história daquela menina se transformasse, fez com que ele olhasse com outros olhos para aquela menina. A Bíblia não fala, mas quem sabe até ela deixou de ser escrava e passou a ser integrante da família. Por quê? Porque foi canal de bênção. Deus muda também as nossas vidas, irmãos, quando nós somos canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Quando nós fazemos também outras pessoas florescer, quando um dia nós florescemos ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então vamos fazer diferença, é preciso fazer diferença. E aí a gente olha para o texto e a gente percebe que quando nós honramos a Deus, nós também somos honrados. Assim como a Bíblia não fala, mas a gente imagina que aquela escrava foi honrada. Quando nós honramos a Deus através da nossa palavra, Deus também nos honra e faz milagres em nossas vidas. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando, mas nesta noite Deus está ministrando ao seu coração que se você tiver propósito de florescer na vida de alguém, o milagre vai retornar para você e vai retornar na área em que você está necessitando. Glória a Deus,
porque é assim que Deus faz, é na área que a gente necessita que Ele age. É um Deus de poder que age em nossas vidas, que age no meio do simples, que age no meio do fraco, que age no meio das pessoas sem recursos, mas também que age no meio das pessoas de destaque, de poder. Nós vimos isso através da palavra. Nós estamos contando a história de uma menina simples, mas na palavra Deus usou médicos, Deus usou pessoas grandes, Deus usou proprietários de terras, Deus usa quem Ele quer para ministrar a sua palavra, seja um milagre de cura ou qualquer outro tipo de milagre, Deus, Ele fala no meio do seu povo. Ele nos ensina a reagir diante de qualquer circunstância. E essa menina fraca, essa menina simples, essa menina aparentemente sem pai, essa menina aparentemente sem mãe, separada da sua família, servindo como escrava em uma terra estrangeira, em uma terra estranha, em uma terra que não era sua, mas era uma menina cheia de amor pela família em que ela estava inserida. Era uma menina improvável, mas cheia de amor de Deus no coração. Era uma jovem de fé, uma menina de fé, era uma menina ousada. E como nós aprendemos com esta palavra, irmãos, como nós aprendemos com esta menina, nós precisamos nos encher de amor por outras pessoas, mesmo se estas pessoas tentam nos oprimir, mesmo se essas pessoas tentam nos paralisar, nós devemos nos mover em amor por estas vidas, porque foi assim que Deus fez conosco. Quem éramos nós neste mundo? Pecadores, miseráveis. Muitos viviam uma vida triste, que parecia sem solução. E hoje nós estamos aqui adorando ao Deus que pode todas as coisas. O Deus que nos chamou lá de onde nós estávamos, da escravidão, do fundo do poço. Pessoas fracas. Pessoas que todas as pessoas em que conviviam não acreditavam mais, inacreditáveis, mas Deus nos moveu para este lugar de adoração. Deus nos chamou para perto dEle. Pessoas fracas assim, mas cheias do amor de Deus. Vamos, com o exemplo desta menina também, sermos movidos pelo amor, movidos também pela fé, porque ela disse, ó, se ele for lá em Samaria, onde está o profeta de Deus, ele será curado. Isso é fé. Você pode também, se você não sabe abrir a sua boca para ministrar a palavra, você pode dizer para vizinho, para amigos, para familiares, vamos lá na Igreja da Graça, porque lá tem profeta de Deus que ministra a cura, que ministra a bênção, que fala aos corações das pessoas, tudo dentro da palavra. Você pode conduzir se não sabe falar, você pode conduzir. É assim que Deus faz por nossas vidas. Se mova, tenha fé, acredite que você conduzindo alguém para outra pessoa, esta pessoa vai ministrar bênção na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Seremos ousados como esta menina que era fraca. Nós florescemos na vida de alguém. E nós falamos sobre isto pela manhã, quando nós declaramos palavra de esperança, quando nós ministramos na vida das pessoas. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que esse grupo é de leitura bíblica, a leitura de toda a Bíblia em 90 dias. E às vezes nós costumamos ler a Bíblia durante o ano 3 vezes, porque 90 dias ele dá um espaço de uma leitura para outra de mais ou menos um mês. Acabamos de encerrar a leitura bíblica em 90 dias e mês que vem vamos iniciar outra. Então, geralmente acontece 3 vezes, às vezes 2, porque às vezes tem um desafio de 180 dias. E lá no grupo, é um grupo fechado, só o administrador pode postar alguma coisa, porque senão vira essas bagunças que grupo é, né? Que todo mundo posta bom dia, boa tarde, boa noite, vídeos, políticas, não sei o que, essas coisas. Então, no grupo, só o administrador posta lá as mensagens bíblicas. E existe um dia que ele abre para que as pessoas façam as perguntas, tirem suas dúvidas. Aliás, coloque lá suas dúvidas. E ele pega essas dúvidas e responde numa live. Mas num desses momentos que ele abriu o grupo para poder as pessoas colocarem
tirarem as suas dúvidas, uma mulher aproveitou, uma mulher oportunista, aproveitou a oportunidade. Ela está com um marido que está em estado avançado de câncer. E ela aproveitou a oportunidade. Ali tem mais de 200 pessoas neste grupo. Ela falou, vou aproveitar a oportunidade. Claro, é um exército que ora, que estão lendo a Bíblia, que tem conhecimento, porque está lendo a Bíblia. Deus vai ouvir esse povo, certamente. E ela falou, irmãos, aproveita este momento pedindo oração para vocês, porque o meu marido está de câncer terminal e estou pedindo ajuda em oração do servo de Deus. E aí as pessoas começaram a mandar mensagem para ela, mandar mensagem, até que chegou o momento do pastor fechar o grupo, porque ele ia responder tudo na live, inclusive orou pelo rapaz. O nome dessa mulher é Helena. Eu estou falando porque eu falei com ela que por onde eu passasse, eu ia pedir oração por seu Edivan, que é o esposo dela. E eu fui lá no privado de Helena, porque não adiantava eu falar ali no grupo. Fui lá no privado de Helena, porque o Espírito de Deus me moveu para ministrar uma palavra para aquela mulher. E eu não quis, porque eu não fui orientada a ministrar uma palavra de cura do marido dela. Deus fala ao nosso coração, a gente não deve ser imprudentes. A gente sabe o momento de falar. Eu não podia ministrar para ela o que Deus não mandou eu ministrar. Eu não podia dizer para ela que o marido dela ia ser curado, porque de repente, em um estado terminal, ele pode morrer e ela vinha até a mim dizer, a sua palavra não valeu. Mas eu entrei no privado para ministrar uma palavra de bênção na vida dela. Dizer para ela que ela poderia ser uma mulher guerreira, que ela estava ali buscando a Deus, porque ela estava lendo a Bíblia, junto com outras pessoas, e falei com ela, olha, eu me comprometo diante de você, diante de Deus, em estar orando por sua família, para que a vontade de Deus seja feita. E gostaria de te dizer que a minha igreja também, a partir de agora, porque eu postei imediatamente no grupo da igreja, a minha igreja, a partir de agora, também tem um compromisso de estar orando por sua família e pelo seu Edivan. E a vontade de Deus será feita. Aquela mulher, irmãos, ela me agradeceu de uma forma tão profunda, porque ela disse assim, irmã Nete, eu estava tanto precisando ouvir esta palavra, porque eu estava me esmoronando, me desfalecendo, e esta palavra me trouxe um vigor, me trouxe uma vontade de lutar mais. Aí, irmãos, a gente vai aqui para a palavra, onde no versículo 3, a palavra diz assim, ó, um dia ela disse à sua senhora, aquela menina, ela levou para aquela senhora, esposa de Naamã, uma palavra de esperança. E o que é que Deus está falando conosco nesta noite? E pela manhã ministrou também uma palavra sobre isso. É que existe alguém que precisa da nossa voz profética, que precisa da nossa palavra de esperança. E se Deus ministrar o nosso coração, a gente precisa ministrar uma palavra de cura. A gente precisa aconselhar, a gente precisa orientar. Nós somos canais de Deus para ministrar uma palavra de esperança na vida das pessoas. Um dia, ela disse à sua senhora, e você, o que você tem dito para as pessoas que estão passando por situação difícil? Você tem apresentado Deus a estas pessoas? Vamos dar, irmãos, palavra de esperança. Eu falei pela manhã que às vezes um abraço cura uma dor. Às vezes, irmãos, uma mensagem no WhatsApp cura uma dor, levanta o caído. Certa vez eu me lembrei de uma irmã da minha igreja. E ao me lembrar dela, eu falei, eu vou mandar uma mensagem para essa irmã, apenas uma mensagem comum. Mandei. Disse para ela, minha irmã, Deus abençoe o teu dia com bênçãos, com prosperidade no dia, que tudo que você fizer, Deus possa estar dando o aval. Dei uma palavra de bênção e finalizei um bom dia para você. Foi isso que eu falei. Mais tarde eu ouvi um áudio, vi que ela tinha mandado um áudio. Eu falei, vou ver o que áudio a irmã mandou para mim. Aquele áudio, irmãos, ela estava agradecendo tanto. Ela disse, tu não tem noção do que esse bom dia significou para mim. O dia não era bom, o dia estava difícil, meu marido está acamado, está em cima da cama. E aquela mulher começou a contar a dor que ela
estava sentindo. Irmãos, a gente não entende muitas vezes o que é que Deus faz. Eu apenas me lembrei daquela irmã. Uma irmã que eu vejo sempre nos cultos, está lá presente. Mas me lembrei dela naquele momento e mandei uma mensagem. Às vezes, irmãos, alguém quer apenas ouvir uma mensagem. Mesmo que não seja assim pessoalmente, mas pelo WhatsApp, por telefone. Mas alguém precisa apenas de um bom dia para ter a sua vida mudada, para ter a sua vida modificada naquele instante, para se erguer, para se levantar. Porque existem muitas pessoas do nosso convívio que estão caídos, estão depressivos, estão anulados, se sentem excluídos, se sentem inúteis. E é exatamente a nossa palavra de bênção que vai fazer com que essa pessoa se levante do lugar onde ele está. Vamos levar palavra de bênção como essa menina levou. A doença de Naamã era incurável, mas havia uma menina dentro da sua casa, uma menina diferente, uma menina que estava ao seu serviço, uma menina, irmãos, que ao saber da doença fatal de Naamã, ela declarou palavra de esperança, palavra de vida. Vamos fazer isso também, declarar. Ela sabia dos riscos que ela estava passando, porque aquele senhor, orgulhoso do jeito que ele era, ele poderia castigá-la, ela era escrava. Mas não, ela ouviu. Vão sempre nos ouvir quando nós vamos mediante a palavra de Deus. Ninguém vai nos expulsar quando Deus for na nossa frente. Ninguém vai nos expulsar, irmãos, quando nós estamos pautados naquilo que Deus quer para nossas vidas. E eu gostaria de encerrar dizendo que nós também podemos florescer na vida de alguém quando nós confiamos totalmente no poder que há em Deus. No poder de Deus. Olha o versículo 3 também dizia assim, ó, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Esta menina estava demonstrando toda a sua confiança em Deus. Embora longe, mas ela não esqueceu de Deus, do que ela ouviu, dos ensinamentos da sua terra. Aquela menina acreditava totalmente no poder de cura. Ela acreditava que aquele profeta poderia fazer a diferença na vida de Naamã. E mesmo assim ela confiava totalmente em Deus, o Deus que a menina disse que poderia curar Naamã. Assim, Deus também está falando conosco nesta noite. Vamos confiar totalmente no poder de Deus. A palavra não fala, mas eu imagino que aquela menina ficou cá, naquela terra estrangeira, orando, enquanto Naamã foi. Eu imagino que ela falava, Deus, eu dei uma palavra, eu dei um direcionamento. Agora quem vai fazer a obra na vida desse homem é tu. Naamã se converteu, irmãos, por conta de uma escrava. Muitas pessoas vão se converter por conta da nossa palavra. Mesmo sendo fracos, mesmo sendo falhos, muitas pessoas vão se chegar a Deus por nossa causa. Vão se chegar a Deus porque nós confiamos, nós acreditamos no poder de Deus. Deus, Ele fez da menina, da serva de Naamã, um instrumento de cura, um instrumento de florescimento. Ela era improvável, mas foi através dela que Naamã, ele pôde experimentar o maior milagre da sua vida. Não foi o maior, porque o maior foi a conversão dele, mas ele pôde experimentar um grande milagre na sua vida. Então, há pessoas que também só vão experimentar um milagre quando eu decidi florescer, quando eu decidi crescer, quando eu decidi frutificar, quando eu decidi multiplicar. E eu repito o que eu falei lá no início, quando nós honramos a Deus, Ele também nos honra. Então, irmãos, nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados. Eu creio que aquela menina era observada também pelos seus senhores.
Então, nós devemos ser homens e mulheres, servos do Senhor, íntegros na palavra, naquilo que nós falamos. Devemos ter cuidado com o que falamos, porque ao sair da nossa boca será como flecha para atingir pessoas para o reino de Deus. Essa é a nossa finalidade ao falarmos de Deus. Que sejamos flechas certeiras. As pessoas precisam acreditar, confiar no poder de Deus quando nós abrimos a nossa boca para falar. Então, nós devemos viver de modo digno da vocação com que fomos chamados, como está escrito lá em Efésios capítulo 4. Vamos proceder, irmãos, como representantes do Deus Todo-Poderoso aqui na terra. Que este exemplo desta escrava sirva para nós. Que este exemplo desta escrava, Érica, sirva para a sua vida, na sua caminhada, onde você estiver, seja canal de bênção. Que este exemplo, meus amados irmãos, seja para a sua vida, seja para a vida da irmã Ana, seja para a vida do pastor Júlio, seja para a vida de todos os irmãos aqui presentes, seja para a vida do pastor. Que esse exemplo sirva para nós, onde nós estivermos inseridos, que nós possamos fazer a diferença, porque só vamos florescer se nós quisermos. A nossa raiz pode ser seca, mas também ela pode brotar. Tudo vai depender da nossa decisão de querer, de desejar florescer onde estamos inseridos. Que Deus nos abençoe nesta noite, que possamos ter recebido esta palavra como uma palavra de Deus aos nossos corações, e que nunca falte em nós o desejo de olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor e que precisam de algo, de uma necessidade, e nós apresentarmos a cura, nós apresentarmos a solução, porque, como eu disse, somos representantes de Deus aqui na terra. Amém? Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus.